boa noite. Estamos começando mais um talk show aqui na Just TV. Queria mandar um abraço para todo mundo que está aí assistindo a gente. Fizemos 2 anos o mês passado e é isso aí. Teve gente que me perguntou, vai continuar mesmo? Eu falei, claro que vai continuar. Era só para dar esse recado para a pessoa que estamos aqui, tá bom? E hoje eu tenho aqui comigo a Cristina Lazaites. É Lazaites mesmo, Cristina? Eu acho que é Lazaites mesmo. É que a gente fez uma brincadeira aqui agora. Tudo bem, Cristina? Tudo bom, Célia? Boa noite, todo mundo. Bom, a Cristina, ela é biomédica, formada pela Unifesp em 2005. Fez uma pesquisa de biologia molecular do câncer durante esse período. Isso. E você fez especialização em medicina comportamental, também pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Você estudou especificamente o papel da emoção na homofobia, é isso? Exato. Menina, mas que coisa! Emoção na homofobia. E aí, a partir disso, você tem uma série de pesquisas aí voltadas para o que acontece com relação à agressão, com relação a todos esses casos que a gente vê por aí, pelo mundo de intolerância, né? É uma pesquisa de psicologia experimental que eu fiz por ocasião do meu mestrado, né? E também da especialização. Ela não tem tanto esse contexto social, mas tem mais o contexto de laboratório experimental. Mas a partir disso você acaba aplicando no que acontece aí no dia a dia. Sim, a ideia é inferir qual que era a dimensão emocional, né, da homofobia. O que vai fazer com que a pessoa parta para a agressão, por exemplo? Seria entender o que a pessoa sente, o que pode estar por trás do preconceito. Bom, mas a gente está falando tudo isso porque ela acabou se tornando escritora e ela é uma das organizadoras da primeira coletânea voltada para o universo gay, homossexual, transexual, que é uma coletânea da literatura queer. É isso, a gente está aqui com os 2, são 2 volumes, dá para mostrar aqui, Bruno? Exato, é uma coletânea a primeira coletânea do Brasil de literatura fantástica voltada do universo LGBT. Né? Ela não é voltada para um segmento, né? Não é direcionada para gays e lésbicas, é uma coletânea direcionada para todos os leitores. Né? Mas a temática é essa. Vai estar abordando esse universo. Isso. Não que seja e discutindo várias coisas dentro do universo LGBT, inclusive preconceito, amor, sexo, convívio social, exatamente. É difícil tratar desse tema? É muito difícil, principalmente na literatura. Você acha que pode... É mais difícil por quê? Você pode estar atuando de alguma forma que vai discriminar ou vai estar direcionando para um determinado público. O que é mais difícil tratar nessa literatura? Bom, a proposta da coletânea ela foi um tema difícil porque é difícil você escrever, no caso, um texto, um conto de ficção científica, fantasia ou terror, voltada para o universo LGBT, quer dizer, discutindo alguma coisa relacionada a esse universo. Então, a gente usa a literatura, a ficção científica, a fantasia, como uma metáfora para a realidade. Então, você tem que pegar alguma particularidade desse universo e transformar em uma metáfora que você coloca numa história de ficção científica, fantasia ou terror. Então, a gente teve pouco tempo para fazer essa coletânea, foram 2 meses de chamada para os contos. Quantos escritores são? São 15 escritores. 15 escritores. Do Brasil inteiro. Quantos contos deu no total? Um de cada um? Exatamente. Um de cada um. Um de cada um, mas a gente fez uma seleção. A gente recebeu quase 80 contos. Difícil. A gente recebeu muito material. Foi difícil triar, porque a gente acabou deixando de fora contos bons, né? A gente pegou aqueles que se encaixavam melhor dentro da proposta e os mais bem escritos, né? Tem material para uma outra coletânea? Olha, tem. Inclusive, a editora está pensando ainda se vai dar uma continuidade. Porque vocês perceberam, né? Olha, a fantástica literatura queer sai em 2 volumes. Então, o vermelho, o laranja e tem, quem sabe, vai sair um amarelo, um verde, o azul até. Formar o arco-íris. Formando o arco-íris, né? Poxa, ainda tem mais 5 cores aí para... Então, isso está sendo decidido ainda. Uhum. A editora. Mas antes disso, você também escreveu um outro livro. Esse é o meu livro solo. Esse é o meu livro solo. O Fábulas do Tempo e da Eternidade. Isso. Como
você foi cair na literatura, Cristina? Porque você estava no meio da faculdade quando você começou a se interessar por literatura fantástica. Isso. Na verdade. Você estava acabando o seu curso de graduação. Você acabou se concluiu em 2005, né, graduação. Por volta de 2004, você começou a se interessar por literatura. Comecei a escrever. Você começou a escrever, na verdade. Olha só, eu acho que, na verdade, as pessoas falam, nossa, como você virou de biomédica para escritora? Não, mas tem tudo a ver. Que é a pergunta que não quer calar, tem né? Tudo a ver, gente. Principalmente pensando que eu gosto de ficção científica. Então, existe pelo menos um lado da ficção científica que eu adoro, que é a ficção científica hard science fiction, que ela usa a ciência hard para criar histórias, ou seja, conceitos científicos de verdade, né? E eu adoro isso, adoro ciência. Você conseguiu né? unir Fiz as uma duas faculdade coisas. científica e eu também era muito imaginativa e daí eu resolvi querer escrever um livro lá quando eu estava no final da faculdade, em 2004, comecei. Foi assim que eu comecei a me interessar por literatura. Então, querendo escrever, eu comecei a ler muito mais. Me apaixonei totalmente pela literatura e continuei. E nas fábulas você aplica conceitos científicos? Sim, no Fábulas do Tempo e da Eternidade tem 12 contos, ficção científica e fantasia, mais ficção científica, e tem contos de ficção científica hard, com conceitos científicos de verdade. Ou seja, você conseguiu... você fez uma faculdade pensando em ser biomédica, senão você não faria biomedicina, e acabou sendo escritora, aplicando o que você acabou aprendendo na faculdade. Você misturou as duas coisas. E é muito legal, né? E o lado de biomédica? Como ficou? Então, voltado para a literatura depois disso eu fui fazer especialização e mestrado, mas de toda essa lista que você deu de coisas que eu fiz, aí estava até pesquisa com câncer, né? Que eu fiz antes de me formar. E, bom, fazer a pesquisa com aquele tipo de pesquisa que aparece na televisão, por exemplo, no Globo Repórter, que vê um monte de gente de avental lá na frente da bancada trabalhando. Eu fiz bastante aquilo durante 2 anos. Estudos mesmo? Estudo laboratorial. Eu fiz uma pesquisa bem complicada com biologia molecular do câncer. Era assim, bem difícil mesmo, hard, com os conceitos bem estrangeiros para quem é leigo. E, assim, foi importante para me formar, para eu aprender. Aprendi muita coisa no laboratório, mas também foi estressante. Daí eu terminei a faculdade pensando, puxa, não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, eu vou fazer pós-graduação em alguma coisa que eu acredito, uma pesquisa que faça sentido para mim e que eu possa dar para a sociedade, algo em troca. E daí eu escolhi o tema da homofobia, fui para o departamento de psicobiologia, escrevi um projeto e fui em frente fazer a pesquisa. Você fez a pesquisa foi inclusive com casais homossexuais? Não. Não teve uma das assim. pesquisas que foi assim, né? A pesquisa que eu fiz no meu mestrado, ela era uma pesquisa com imagens emocionais. Então eu padronizei um instrumento que tem 1000 figuras emocionais, de todo tipo de figura emocional, agradável, desagradável, neutra, e de várias coisas, de paisagens, bichos, figuras abstratas. E no meio dessas figuras tem figuras de casais heterossexuais, principalmente nesse instrumento. Eu peguei mais algumas figuras de casais gays para montar o meu projeto e eu fiz uma abordagem que eu chamava alguns voluntários. Eu escolhi os voluntários por sexo e orientação sexual, então tinha homens, mulheres, hétero, bi ou homossexuais. E eles vinham para uma sessão e eles viam um monte de imagens emocionais e algumas imagens de casais no meio e avaliavam o que eles sentiam através de escalas de emoção. E daí eu fiz uma análise e comparei os grupos, cada um o que sentia perante cada tipo de estímulo. Complicado. Principalmente na hora de cruzar os dados. É isso que eu ia falar, na hora de cruzar os dados é que deve ser bem complicado para fazer. Muita estatística. Bom, aí entra matemática e estatística e não tem jeito disso. Aí a gente já vai por outro lado. Você participa da Fantasticon também, é isso? Sim, todo ano que eu posso participar, participo. Só ano passado eu não fui porque eu estava fora do Brasil. Pois é, que eu ia falar agora. Você estava na Austrália. Eu estava na Austrália. O que você foi fazer na Austrália, menina? A princípio, um congresso onde eu fui expor a minha pesquisa, né?
E a depois, sua pesquisa exatamente. do E daí mestrado. calhou de ser, tipo, 2 meses antes do World Science Fiction Convention, que é a grande convenção mundial de ficção científica. E claro que eu não podia perder essa oportunidade. Então, eu fui para o congresso de psicologia, depois eu conheci a Austrália e voltei 2 meses depois para participar do WorldCon. E aí você participou com debate, com palestra, foi isso? 7 meses no total, foi bastante. Nossa, e como é que é? Como que é visto lá fora a literatura queer? Porque essa é a primeira coletânea que a gente literatura tem queer. brasileira. Sim, essa é a primeira coletânea brasileira. No mercado literário de língua inglesa, tem de tudo. Né? E isso começou na literatura de língua inglesa com alguns autores, principalmente lá pelos anos 70 que começou, né? Foi na onda da New Wave, que foi um movimento de ficcionistas que ocorreu lá pelos anos 70, que trouxe muitas indagações sociais, muitas críticas sociais dentro da literatura de ficção, inclusive ficção científica. E acabou, dentro desses movimentos, além do movimento feminista, dos movimentos pela igualdade racial, também entrou a questão do movimento gay. E daí surgiu isso na literatura. Ou seja, lá fora a gente tem isso muito mais difundido e voltado para esse mercado. Como você falou, ele não é voltado só para leitores gays, homossexuais, bissexuais. Ele não é voltado só para esse mercado. Depende do escopo, depende exatamente do objetivo do autor. Né? No mercado de língua inglesa tem até um grupo de autores que escrevem obras de ficção científica e fantasia para o público gay. Como se escreve para criança, como se escreve para infanto juvenil. Eles tipo, com um objetivo específico. Sim, um objetivo específico. Para um público específico. Vamos publicar ficção científica e fantasia de temática gay mesmo para o público gay. Né? Tem isso, e aqui no Brasil a gente quis diversificar. Então, não vamos fechar o foco, vamos fazer. A coletânea tem essa temática, mas todas as pessoas estão convidadas a ler e participar de uma discussão. Né? Nada específico. E os autores? Também tem autores gays, tem autores héteros. A gente não olhou para a orientação sexual do autor. Mas desde que conheça o universo, desde que tenha a ver com esse universo. Então, desde que levantassem alguma questão interessante sobre o tema. Então, tem discussões, e tem alguns contos que levantam questões bastante políticas. Né? Por exemplo, preconceito, por exemplo, leis, essa parte? Isso, inclusive com leis. Inclusive, na coletânea Queer tem um conto do Renato Azevedo que ele fala só sobre política e voltada para minorias. E ele cria uma distopia, né, onde as políticas são extremas. Né? Então, é tipo como se as políticas para minorias virassem quase uma ditadura. Né? E daí tem um outro universo onde existe, mais parecido com o nosso, onde existe a opressão, né, para contrapor. E daí ele mostra mais ou menos como que esses universos se comunicam. Então tem várias, tem contos que são tem contos eróticos também, tem outros contos que falam sobre preconceito, sobre mitos. Então é bastante diversificado. Como que você vê hoje a questão da homofobia no Brasil, já que você fez um estudo emocional voltado para as emoções, né, que podem desencadear a homofobia? Como você vê hoje o combate à homofobia? Como você vê hoje a aceitação da sociedade? Você tem algum posicionamento com relação a isso? Olha, posso dizer que, eu tenho 28 anos e eu lembro que quando eu era criança a coisa era muito diferente, né? Ninguém teria coragem de se assumir gay hoje em dia. E ninguém saía batendo no meio da rua. Exatamente. Não, naquela época, quando eu era criança, que foi o quê? Há 20 anos atrás, ninguém tinha coragem. Né? Então mudou muito hoje em dia, pelo menos em São Paulo. Acabavam caindo no preconceito com relação à AIDS. Né? Isso, pensando AIDS, em 20 anos atrás, a AIDS, alguma coisa assim. Ela foi vinculada à comunidade gay, de certo modo. Foi porque o raio caiu sobre a comunidade gay, né? Uma das mas ele não estava restrito, e esse foi o erro de muita gente, acreditar que estava restrito à comunidade gay. Até hoje. Exatamente. O pior é que esse erro é cometido até hoje. E cresce, em pessoas mais velhas, heterossexuais, inclusive.
mulheres que, né, mulheres monogâmicas, porque o marido, né, acaba indo sassaricar lá fora e acaba passando para ela. Ou por usuários de droga injetável, a gente sabe que ou tem transfusão sanguínea, né? Então todos nós estamos expostos de certo modo. Não, né? especificamente só pela opção sexual. Não só especificamente pelo sexo. Todos nós estamos, sei lá, expostos a... Como você viu o primeiro casamento gay que a gente... Aliás, Luiz André, beijo pra você, meu amigo de Facebook. É uma pessoa maravilhosa, parece, assim, um pouco que a gente se falou, me parece uma pessoa muito bacana. Como você viu uma conquista para... Que demorou tanto, né? Parecia que ia ser uma batalha tão grande. E quem fez isso não foram as forças democráticas do Brasil, foi o judiciário que não é eleito democraticamente. Então é uma conquista que não dependeu da democracia. Mas está ali para fazer... Ela ainda depende. As leis precisam ser criadas e as leis só podem passar pelo crivo da democracia. Então foi uma conquista muito grande dos magistrados, mas que, por outro lado, assim, é um avanço muito grande, é muito otimista, e, ao mesmo tempo, é uma decepção, porque a gente não conquistou isso democraticamente. Né? A luta continua. Não conquistou, mas eu acho que a luta maior é com o preconceito da sociedade. Sim, primeiro a gente tem que lutar contra o preconceito, para depois a gente conseguir... Ou forçar tudo de uma vez, né? Tentar... Bom, são pequenos passos, mas que vão acrescentando. Exatamente. Praticamente, o projeto que criminaliza a homofobia, o PL 122, aí praticamente foi arquivado de novo. Né? Parece que desistiram dele. Né? O deputado Jean Willis não desistiu, mas a Marta Suplicy parece que ela está modificando o projeto, tornando outro projeto para tentar ter aprovação. Mas eu acho que a gente tem isso através da lei. Eu ainda bato na tecla de que a sociedade precisa mudar. Sabe, não adianta... com certeza. Você vai ter educação. Isso pelas leis, mas você tem a educação. Eu acho que o problema não está aí, o problema está em casa, na formação, nos exemplos, ou... Na escola. Na escola. E na mídia. A mídia deveria também dar o exemplo, porque a mídia é uma formadora de opinião. Pois e aí quando a gente tem o primeiro beijo gay da televisão brasileira, eu não sei, cria-se tanta polêmica. Uma coisa que eu costumo falar é assim, eu sou contra qualquer preconceito, qualquer discriminação nesse sentido. Você não chega para uma pessoa e se apresenta e fala, prazer, Célia, eu sou hétero. Você não chega para ninguém se apresentando. Eu acho que isso é uma coisa que é desnecessária. Você catalogar uma pessoa, porque você vai rotular, vai catalogar essa pessoa pela opção sexual dela ou pela forma como ela quer ser feliz, né? Por outro lado, deveria haver o espaço da pessoa fazer isso tranquilamente, né? Também. Como uma questão de informação. Bom, tipo, você tá me paquerando, então eu sou gay. Né? Assim, pode surgir naturalmente, não precisa ser uma coisa forçada. Às vezes eu sinto que é necessário, sim, se ter essa atividade, se combater o preconceito, mas também eu acho que isso acaba reforçando, por outro lado, esse preconceito também. Ou não? Estou errada. Não, eu acredito que... Você vai despertar, talvez, esse preconceito? Eu acredito que, exatamente, existe uma teoria que... Não é só uma teoria, ela está mais do que comprovada, de que as pessoas elas precisam conhecer pessoas dos grupos e das minorias para elas terem uma atitude diferente e não preconceituosa. Então, se você conhece... Uma coisa é você viver num universo onde você não conhece nenhum gay. Você pode falar o que você quiser, pensar o que você quiser, e você vai pensar errado. Se você conhece uma pessoa próxima, descobre que é seu tio, seu filho, seu irmão, daí a coisa já é diferente. Né? No contato com outra pessoa... Você acaba, das duas, uma. Ou você vai ter aceitação, ou você vai agredir mais ainda. Inclusive, no filme do Harvey Milk, né, para quem não assistiu, assista. Ele convoca as pessoas, gente, saiam todas do armário, porque só assim a gente vai se proteger. Porque as pessoas precisam saber quem nós somos. E foi uma
briga, uma luta para que ele conseguisse uma posição política e defendendo a minoria. Tanto e que também acabou assassinado, né? Anos 70, começo dos anos 70, foi isso? Eu não me lembro agora exatamente. Começo dos anos 80. Foi 80? Eu não me lembro agora. Harvey acho que entre os anos 70 num papel maravilhoso. O filme é muito bom. Sim. Eu tenho isso. Eu acho que, assim, conforme... Por um lado, é necessário você defender. Por um lado, é necessário você ser contra essa discriminação, contra esse preconceito. Mas, por outro lado, eu acho que isso também acaba acendendo nas pessoas o preconceito em si. Como a sua pesquisa teve o lado emocional, os homofóbicos mais arraigados, aqueles que são totalmente contra, o que tem do lado emocional deles? Tem como você falar pela sua pesquisa? O que foi? Então, na minha pesquisa, eu vi algumas coisas muito interessantes. Eu tentei achar homofóbicos assumidos. Isso é difícil. Assim isso como você não vai achar nenhum general da época militar. que eu analisei, tipo, 2 pessoas assumiram na questão, você é homofóbico? Sim, eu sou homofóbico. 2, de centenas. Porque você também não vai achar, por exemplo, nenhum general que estivesse lá na época da ditadura, que foi uma ditadura civil-militar, não vai achar nenhum que fale, que assuma que praticou algum ato de tortura ou algo nesse sentido. É a mesma barra. As pessoas Inclusive, não assumem. Bom, hoje em dia existe o preconceito contra o homofóbico, que é um pós-conceito, na verdade. Uhum. Então, as pessoas elas têm medo de serem rotuladas, né? Então, o rótulo virou contra o agressor. Então, as pessoas têm medo de serem rotuladas como homofóbicas. Então, dizem, não, eu não gosto de gay, mas eu não sou homofóbico. Né? Então, não... Aquilo eu não tenho preconceito nenhum, mas desde que ele esteja lá e eu aqui, né? Até busquei homofóbicos assumidos, mas o mais fácil é encontrar os não assumidos, né? Bom, a literatura sabe de algumas coisas. Por exemplo, existe uma diferença de sexos na homofobia muito forte. Então, a homofobia nas mulheres, quando ocorre, ela é mais moderada. As mulheres têm menos tendência a discriminar. Nos homens, a homofobia é muito forte, voltada principalmente contra homens gays. E é onde a gente vê as agressões, a maior parte quanto mais das o homem dá importância ao papel sexual, papel social masculino, né, na questão do machismo mesmo, mais tendência ele tem a ser homofóbico. Então, existe uma associação entre machismo e homofobia. Uhum. Então, no Brasil, nós temos uma sociedade que ainda é machista e coincidentemente, também muito homofóbica, né? E essas coisas estão associadas. O homofóbico, ele pode ser um homossexual que não se assumiu? Isso é o que chamam de homofobia egogestônica, quando a pessoa rejeita sua própria homossexualidade. Existe Aí a gente entra em psicologia, psiquiatria existe e outras uma teoria de que na verdade, os homofóbicos eles têm atrações homossexuais e estejam se reprimindo. Tem medo mas é dessa só atração. mais uma teoria. Uhum. Né? Pode ser que explique alguns casos, mas provavelmente não vai explicar todos. Vai de pessoa para pessoa, né? Assim como em outros casos, sei lá, eu de repente... Acho que qualquer causa que você abrace com muito... que você condene, que você use o preconceito, como é o caso do homofóbico, eu não sei, me desculpe se eu estiver errada, mas eu acho que algum problema psicológico tem aí por trás, entendeu? Alguma coisa deve ter por trás. Existe toda uma cultura por trás, né? Se você tem a cultura, por exemplo, dos neonazistas, eles são contra e eu vi um artigo outro dia sobre um rapaz que ele era... Não me lembro se ele era dos skinheads e ele era gay. Mas assim, ele não mostrava o rosto, porque ele sabia que ele corria um sério risco. Mas ele falou, eu sou gay, mas eu ando com eles. Como é que eu vou me assumir perante eles? Eu me assumi perante a mim. Mas como é que eu vou me assumir perante eles se eu acho que ele era skinhead, se eu não me engano. Falei, gente, mas que situação difícil. Ser skinhead gay é realmente muito complicado. Uma situação muito difícil, porque eles estão ligados ao neonazismo e eles são homofóbicos. A grande pergunta é o que ele está fazendo lá, né? Pois é, né? Ele está no grupo errado, né? Cristina,
Vocês tiveram a noite de autógrafos, Isso. que foi em junho. Na verdade, o lançamento da coletânea foi em junho. Isso. Foi em junho ou julho? Julho. Julho. Junho, desculpa, gente. Foi agora no meio do ano. Foi agora no meio do ano. E vocês vão ter um outro evento agora, próximo? Sim, no dia 11 de novembro, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Ali na Pompeia. Na Pompeia. Uhum. Nós vamos ter, a partir das 7 horas, a gente vai ter uma palestra sobre... A gente vai discutir o universo LGBT na ficção fantástica, na literatura fantástica. E vai ter uma sessão de autógrafos da Fantástica Literatura Queer, especial lá na Livraria Cultura, dia 11 de novembro. E quem quiser encontrar a coletânea nos melhores sites, editora, Tarja Editorial, é isso? Tarja Editorial. Ela distribui em algumas livrarias físicas, nas livrarias virtuais até mais fáceil de encontrar. Entra lá, Cultura, deve ter Saraiva, as melhores casas do ramo, que a gente brinca, as melhores lojas do ramo. Sim, sim. E aí é fácil Martins Pontes. Uhum. E o seu livro também? Também é da Tarja Editorial. Quando você lançou o seu livro? Eu lancei em 2008, a primeira edição. A gente falou um pouquinho dele. A gente falou muito pouquinho dele, vamos falar um pouquinho mais. Bom. Você lançou ele em 2008? Em 2008, o Fabuloso do Tempo e da Eternidade. Bom, ele já está na segunda edição, que saiu ano passado. E mais algum seu previsto aí? Solo? Eu preciso terminar. Eu preciso terminar. Eu tô trabalhando como revisora e leitora crítica de textos agora, né? Então, que é o que eu estou fazendo para sobreviver mesmo, né? Ou seja, biomedicina, realmente. Só que eu ainda tenho trabalhos ligados à minha pesquisa que eu preciso publicar. Então, eu ainda estou trabalhando sobre a minha pesquisa e estou fazendo esses trabalhos de revisão. E, os meus livros solo estão esperando, assim, em stand-by. Tá lá, bonitinho, falta só... Mas eu não aguento mais, eu quero pegar eles logo de uma vez. Eu tô sentindo muita falta de novas publicações. E o Fábulas do Tempo e da Eternidade são contos também? São 12 contos de ficção científica e fantasia relacionados com a temática do tempo, mas são contos muito variados. Ela já pôs um mas? São contos muito variados. Porque temática do tempo, mas não, são contos que vão desde o Império Inca até o final do universo, passando por ficção científica, por civilizações, por renascimentos da civilização, e etc. Nossa, você abriu o leque agora. Abriu total. Né? Exatamente. Eu amarrei contos muito diferentes dentro de uma temática só. E o próximo vem nessa mesma linha? Não. Não? Não. Não são contos? O próximo eu prometo que vai ser diferente, para variar um pouco. São contos ou não são contos? Não. O próximo, eu quero publicar romances agora. Histórias longas. A menina tem um caminho longo aí pela frente. Cristina, ao tempo estourando, o tempo quase estourando. Nossa, passou muito rápido. Fala pra gente o seu site, porque já deve ter aparecido no GC aí, mas só para o pessoal fixar, se alguém quiser fazer contato com você. Bom, gente, revisões e leituras críticas de texto eu faço, é só escrever para mim. cristinalazaites.wordpress.com, como você está vendo aí na tela. E esse é o meu blog, então... Lá tem algumas coisas das fábulas. Tem todas as informações do fábulas, da literatura queer. Tem meus pensamentos, meus textos, minhas entrevistas, está tudo lá. Então, entre no site. Querendo procurar serviço de revisão e leitura crítica também. Gente, o tempo é curto. Na verdade, assim, a gente deu uma repassada em tudo, porque não dá para a gente focar numa coisa só. Eu queria que o pessoal conhecesse melhor você, seu trabalho, na sua proposta. Foi um prazer. E assim, 30 minutos não dá para a gente falar só especificamente de um tema. 30 minutos voam. Passa muito rápido. E pessoal, é isso. Aqui tivemos a Cristina Lazaites batendo um papo com a gente, abrindo um prazer pouquinho enorme, sobre obrigada. Esse universo LGBT. Muito pouco a gente falou, mas acho que o recado foi dado. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais talk show com Marta Argel. Beijo pra vocês.